Olá, bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia. Preparando nossos equipamentos aqui para mais um dia de conversa. Tudo bem com vocês? Hoje, sexta-feira, dia 1º de novembro. Quem diria, hein? 1º de novembro, já quase final de ano. Você acredita que já tem shopping, que já preparou o material para Natal? Sim, já tem decoração, já está todo bonito, todo... Ontem à noite eu passei, percebi alguns deles e achei interessante. Pessoal se adiantando. É isso aí, pessoal. Né? O Natal é só em dezembro, mas o pessoal já está adiantando quase que 2 meses antes. E você com a sua campanha? Como é que você está se adiantando? Como é que você está preparando? É sobre isso que a gente gostaria de conversar. O tanto que você está preparado, o quanto que você está se qualificando para a sua campanha aí. Oi, Priscila, tudo bem? Priscila entrou aí, pessoal. Priscila é uma das peças-chave desse você candidato, ela que nos auxilia aí, ela que está sempre presente. Tem a Priscila, tem a Luísa, são peças assim importantíssimas para o nosso sucesso aí. Se algum dia vocês receberem um WhatsApp, um e-mail, vai ser ou a Priscila ou a Luísa que vai falar com vocês. E, claro, eu também, né? Eu também. Estou dizendo o seguinte: quando precisa de entrar algum contato para, por exemplo, esclarecer um e-mail, um material que não chegou, um, o que mais que eu posso falar? Tem uma série de situações aí que são elas que me auxiliam aí, né? Por exemplo, está no ar aí uma campanha nossa de um material muito legal, pessoal, muito legal mesmo. A Luísa até me pede para poder falar disso, e toda vez eu esqueço. É um e-book sobre base eleitoral, tá? Ele te ensina a dinâmica da construção da base eleitoral, que foi a mesma dinâmica que a gente utilizou aí na nossa a mesma dinâmica que a gente utilizou aí nas campanhas que a gente trabalhou. E esse e-book, por exemplo, está sendo agora, tem um lançamento dele e ele está num preço promocional. Então, pessoal, tem muita gente que está tirando emite um boleto, tá? E porque tem gente que fica meio com receio de colocar o cartão de crédito na internet, não tem problema nenhum, tá, pessoal? Pode colocar. Emite o boleto e aí quem faz esse contato aí, por exemplo, do boleto é a Priscila ou então a Luísa. Esse material está disponível aí nas nossas redes. Entrou aí também o Adilson Boi e o Deison Bezerra. Tudo bem com vocês dois? Pessoal, vamos lá, vamos falar de campanha? Vamos falar de campanha eleitoral? Já conversei demais aqui, já esperei muita gente entrando. O Alexandre Garcia, aí também da nossa equipe do Você Candidato, pessoal. Então, hoje a audiência está boa. Vamos falar de campanha, pessoal, porque é o seguinte, né? O que você já imaginou hoje você ter uma campanha onde seus eleitores fizessem propaganda para você? Adilson, você está falando de qual cidade, Adilson? Conta para a gente aí. Então, você já imaginou uma campanha que seus candidatos eles vão fazer propaganda para você? Um candidato vai fazer propaganda em Belo Horizonte. Muito bem, Adilson. Eu morei em Belo Horizonte muito tempo. Belo Horizonte é uma terra boa. E que esses candidatos fizessem uma propaganda de forma empolgada, vestindo a sua camisa, né? E, mais importante, que fizesse a sua propaganda sem cobrar nada por isso, ou seja, aquele cabo eleitoral natural. Já imaginou isso, né? Já imaginou se você tivesse eleitores motivados, o quanto que você não iria economizar na sua campanha? Pois assim são as campanhas em que o candidato é um líder inspirador, o candidato ele inspira as pessoas, o candidato ele parte para cima das pessoas e faz com que as pessoas engajem na sua luta de forma espontânea, tá? Isso que é atraídos para uma identificação natural pela imagem, pelo seu carisma, pelas suas ideias. Eu acho que esse é um desejo de muitos candidatos e esse é o fundamento de uma campanha de sucesso, tá? Isso é possível existir. Como, tá? Trabalhando a sua campanha, capacitando, estudando, né? Quem está me acompanhando aí, eu venho falando o seguinte, eu venho atuando como ajudando o candidato a construir a sua candidatura de forma inteligente, sem comprometer o seu capital, sem investir em ações desnecessárias, sabendo aonde atuar
para você colocar dinheiro no lugar onde que realmente vai te dar voto, como trabalhar a base eleitoral, como construir a sua candidatura e como trabalhar o candidato. Então, eu venho contando isso daí para vocês ao longo desse trabalho. E como que é esse trabalho ele vem acontecendo? Tá? Por quê? Ele vem acontecendo porque a gente começou a entender que as campanhas feitas de forma tradicional, elas trazem várias desvantagens. Quais são essas desvantagens? Né? Pessoal, eu estou olhando aqui meu scriptzinho aqui, que, enfim. Né? Então, quais são as desvantagens? São alianças partidárias que só vão beneficiar o partido. Esse ano, até você não vai ter a aliança entre partidos, tá? Porque a legislação ela mudou e o partido ele vai ter que se posicionar sozinho. Mas você vai ter alianças aí entre pessoas que só vão beneficiar o partido. A gente sabe que o partido ele tem sempre um queridinho aí, e esse queridinho, o partido elege esse como se fosse o cara que vai trabalhar para ele. Mas as campanhas tradicionais, elas também podem fazer com que você se torne, durante a campanha, um cabo eleitoral ou a chamada coligação. Exatamente isso, Adilson. Se tornar, durante a campanha, um cabo eleitoral ou presidente do partido, ou seja, você vai ter que trabalhar para poder eleger o presidente do partido ou trabalhar para eleger esse queridinho aí do partido. Então, isso é um dos efeitos de você fazer a campanha como ela sempre foi feita, tá? Outro efeito é você ser abordado o tempo todo por um eleitor que só quer te pedir alguma coisa. Aquele eleitor pidão, né? Aquele eleitor que ele não vai garantir voto, mas ele quer sempre arrancar alguma coisa de você. Isso é terrível, pessoal, porque esse eleitor pidão, ele encarece a sua campanha, ele te suga energia, e uma energia que você poderia estar utilizando para conquistar eleitores que realmente estariam engajados, tá? A campanha tradicional, qual que é o outro erro que as pessoas fazem? Fazer campanha sem ao menos saber a quantidade de votos, se ela está aumentando ou se ela está diminuindo, né? E também tem o candidato, né? O candidato principalmente é vereador, porque ele tem um contato mais próximo ali da população, da sua base eleitoral, do seu reduto, e ele faz uma abordagem errada com os eleitores, que muitas vezes termina perdendo mais voto do que ganhando. Isso é o quê? Falta de preparação, tá? E o que é a nossa ideia, o que é o nosso propósito, tá? É mostrar de forma prática que as campanhas, elas feitas dessa forma tradicional, elas gastam muito dinheiro, muito tempo, além de colocar a sua reputação em dia, tá? Porque, por uma série de questões, você ou faz uma abordagem errada, ou é abordado por um eleitor que as pessoas da cidade sabem que aquele eleitor não é o eleitor mais correto, tá? O fato é, quem está recebendo aí nossos materiais e colocando em prática, eles já estão sentindo os resultados, eles já estão vivenciando os resultados desde quando a gente iniciou esse projeto online, esse projeto do Você Candidato. Eu tenho aqui 2 depoimentos, esses depoimentos eles estão aqui no nosso material. A menina pega e fala assim: olha, recebi seu material sobre construção de base eleitoral. Não é que funciona? Tem mais ou menos um mês que eu estou aplicando passo a passo e está funcionando. Está lá nas nossas redes sociais. Tá lá esse depoimento. Eu fiz só um print dele aqui, mas, claro, né, você vai para pesquisar e vai estar lá. Tem outro rapaz aqui, ele tem 21 anos, pessoal. Ele fala assim: olha, se não tivesse acontecido comigo, com as pessoas que eu vivenciei, eu também não acreditaria. Obrigado, Rodrigo. Esse aqui, ele deixou citar o nome dele, é o Ítalo. Então, Ítalo, valeu, muito obrigado, tá? Pela sua parceria aí. Então, meus amigos, o que é a grande questão? Quando você torna um vereador, você entra para um seleto grupo. Aí você vai ter a possibilidade aí de transformar a vida dos seus cidadãos, dos cidadãos da sua cidade. Perdão, meu erro de português. E fazendo diferença na jornada de cada um deles. O Adilson aí, ele está pleiteando a vaga de candidato a vereador em Belo Horizonte. É uma eleição disputada, é uma eleição difícil, tá? Mas é uma eleição onde que você tem ali redutos para poder trabalhar, tá? Eu saí de Belo Horizonte há algum tempo, Adilson, e eu deixei de entender, eu perdi um pouco o contato com a política de Belo Horizonte. Eu trabalhei aí muito mais no interior de Minas, desde aí eu tive muita atuação, mas em Belo Horizonte eu trabalhei muito mais em campanhas majoritárias. Então, eu não sei como que está o cenário aí hoje, tá? O Zema, ele entrou como governador, eu não sei como é que está a atuação dele. Depois que o Márcio Lacerda saiu também, eu perdi um pouco
o contato, né, e não sei como que o Calil está atuando. Eu sei que ele entrou com a força total, né, mas eu não sei como que está a avaliação dele agora, como que está a presença dele na Câmara dos Vereadores. Se você puder contar aí para a gente um pouco, fica à vontade, tá? Então, assim, o que é você ser vereador? É também a perspectiva de você realizar um sonho, você ser reconhecido por onde passa, você ter status, você ter autoridade, né? Além disso aí, de poder de mudar o rumo da cidade. E ainda tem um benefício que, é claro, a gente está atrás dele, né? Você recebe um bom salário, né? E é um salário aí que vai te ser garantido por os próximos, no mínimo, 4 anos. Então, assim, não corre o risco de perder esse bom, esse bom emprego, esse bom salário, esse bom ordenado, tá? Mas uma campanha para vereador ela é extremamente trabalhosa. Ela vai exigir dias de dedicação, vai exigir dias de verdadeira exaustão, você vai ficar cansado, você vai ser criticado. Quando os seus amigos começar a notar o seu crescimento eleitoral, eles vão tentar se afastar. Não é porque os seus amigos são ruins, tá? É porque os seus amigos, a maioria dos amigos da gente, eles tentam segurar a gente para que a gente eles tentam nos proteger de eventuais perdas, tá? E uma campanha para vereador vai ocorrer algumas perdas, e o seu amigo ele vai, algumas vezes, também tentar entender, tentar te proteger desses medos aí. Ele não está fazendo por mal, mas, de uma certa forma, ele vai criticar, ele vai falar, ele vai duvidar da sua capacidade. Quem entrou aí também foi a Samara e o Simval Simões. Olá, Simval, tudo bem? Que bom te ver aqui novamente. Fique à vontade aí. Simval, a gente teve um problema na nossa live dessa semana, nosso encontro ao vivo. Eu acho que você estava presente e deixou o seu e-mail para a gente enviar um material. Se você quiser deixar novamente, tá? Porque nós perdemos esse material, então, se você quiser deixar novamente, eu não estou certo, não, mas eu acho que foi com você mesmo, ok? Bom, pessoal, nessa campanha, né, poucos aí eles participam dessa glória, né, e eu tenho certeza que somente aqueles que vão estar mais preparados, aqueles que tratarem a sua campanha de forma profissional, é que tem maior chance de se eleger. Isso mesmo, a campanha ela deixou de ser uma coisa amadora, já deixou de ser há muito tempo. Então, não dá para entrar de uma forma mais ou menos. O que você vai precisar? Você vai precisar se decidir se é isso mesmo que você quer. Tá? A sua decisão ela tem que estar plenamente consolidada, plenamente formatada. Para te auxiliar nessa decisão aí, eu vou tentar te fazer algumas perguntas e eu preciso que você responda com toda sinceridade, tá? Responda para mim, pessoal. Por que você quer ser candidato? Tá? Essa pergunta ela tem que estar muito certa, muito consolidada, porque as pessoas vão te perguntar isso de uma forma recorrente, tá? O que te torna especial para poder ser candidato, o que te torna diferente do seu concorrente, ok? Outra pergunta, por que os eleitores votariam em você? Qual que é o seu diferencial para o eleitor votar em você? E uma última pergunta, e se você perder? O que vai acontecer? Você está preparado para isso? Você está preparado para a perda? Tá? Quem está me acompanhando aí, mais uma vez, estou falando disso, quem está me acompanhando nas internet, sabe que eu contei aí alguns segredos de bastidores de campanha. Desde 1994, eu tinha anotado aqui essas datas aqui, eu venho trabalhando em campanha eleitoral e sempre trabalhando nos bastidores de campanha, tá? E nessa situação, eu criei, então, a metodologia que eu vou ser candidato. É uma metodologia que vai te deixar aí mais próximo de ser eleito em 2020. A primeira vez que eu apliquei essa metodologia foi em 2007. Era um candidato de Montes Claros, Minas Gerais, e isso foi em 2009, né, a eleição de 2000 foi em 2009, na eleição de 2000. Ele era amigo de um conhecido, e esse conhecido meu me pediu para poder auxiliar esse candidato. Ele não tinha recurso financeiro nenhum, não tinha apoio de partido, e era um grande desafio, porque ele estava entrando num reduto eleitoral que era cheio de caciques, tá? E nós aceitamos eu e ele, a gente aceitou esse desafio, nós pegamos esse boi pelo chifre e iniciamos o trabalho. Faltava mais ou menos 15 meses para a eleição. O cenário era o seguinte: era um candidato conhecido, mas com pouco capital e sendo combatido
pelos velhos caciques da polícia. Ou seja, ninguém queria ele ameaçando ali, ninguém queria ele ameaçando ali a situação. O Parreira, 1418, entrou aí também. Tudo bem, Parreira? A gente caminhou todos os passos da metodologia para a construção dessa base eleitoral e mais ou menos em janeiro esse cara já chamava a atenção dos partidos, tá? E aí o que começou a acontecer? É aquela situação que é o ideal para todo candidato. O partido começa a procurar ele, o deputado começa a procurar ele, o prefeito começa a procurar ele. Tem pessoas que procuram para poder falar, olha, não entra para essa campanha não, que é muito ruim, e tem pessoas que não entram sempre porque você está forte e você eu vou te apoiar. Esse é o caso, foi o caso de alguns deputados, tá? E como que a gente conseguiu construir essa campanha de uma forma tão rápida? Primeira coisa foi entendendo como que o eleitor decide o seu voto. Tá? Como que o eleitor ele toma essa decisão. Tem uma lenda que as pessoas falam muito aí do marketing político, que o eleitor, que o candidato ele é tratado como um produto qualquer, um produto que você, uma margarina, um óleo de cozinha, que você faz uma propaganda no horário nobre da Rede Globo e que esse produto ele vai vender. O que a gente aprendeu é que é completamente diferente. Um candidato é completamente diferente. A política é completamente diferente, tá? E a gente aprendeu que a escolha desse candidato ela é baseada por dois fatores. Ou é a emoção, ou é a razão. O que normalmente é o caminho da escolha do candidato? A pessoa escolhe pela emoção, escolhe pela paixão, pela presença, pela satisfação de estar ali com você e justifica pela razão. Como que isso acontece, pessoal? Como que é essa situação? É o seguinte, vocês já ouviram falar que isso é a lenda, né? Daí todo mundo diz, né? Religião, futebol e política não se discute. Por que não se discute? Porque por trás disso daí existe uma emoção muito grande e que você não consegue justificar com a razão, você não consegue justificar com 100% de razão por que vota nesse candidato, por que você tem essa religião ou por que você torce para um time. Porque isso é emocional. Então, por que a gente tenta não discutir? Porque como que eu vou justificar um amor, uma paixão? Tá? Então, o candidato ele é escolhido pela a emoção, mas a justificativa que a gente tenta dar é pela razão. Desde 1994, como eu falei para vocês, eu venho atuando como esse cara da pesquisa em eleições do Brasil inteiro. Eu acabei de falar aqui para um nosso amigo aí de Belo Horizonte, que eu trabalhei aí em algumas campanhas majoritárias, tá? E esse cara da pesquisa, ele fica ali igual criança quando ganha seu primeiro cachorro, ele fica atrás do marqueteiro. Ou seja, ele fica ali absorvendo toda a informação, absorvendo tudo que pode ser feito para a estratégia, porque você é o cara que auxilia ele, você é o cara que fornece dados para esse marqueteiro transformar em comunicação. Tá? E aí, o que a gente começou a entender? Que aquela campanha, que era muito cara, que era muito trabalhosa, ela poderia ser replicada e não precisaria de ser tão cara, tão trabalhosa, tão estruturada. E que ela poderia ajudar candidatos como você, como eu, como uma pessoa comum, como uma pessoa do dia a dia, que não tem condições financeiras para contratar esse grande marqueteiro, esse grande assessor, mas que tem condições de fazer você próprio essa campanha. Tá? E aí, o que eu via? Eu via muita gente boa, muita gente com potencial, muita gente que tinha boas intenções em ajudar a população, gente que tinha oportunidade de ter um sucesso na vida pública, perdendo essa oportunidade porque não tinha ninguém para auxiliá-los. Ou então porque não sabia fazer, ou então porque não sabia percorrer esse passo a passo da campanha. E aí eu sabia que era possível para qualquer um, mesmo que a pessoa nunca tinha participado de uma campanha, ele iniciar uma campanha do zero e ele obter sucesso nessa campanha. Ok? E foi por isso, então, que eu comecei a mapear erros que as pessoas faziam em busca de... Uma vez que eu mapeava os erros, eu conseguiria, então, criar uma metodologia que diminuísse esses erros e que potencializasse os acertos. E quais eram os erros mais comuns que eu identificava? Primeiro, era que a pessoa cedia ao eleitor pidão. O que é o eleitor pidão? É o eleitor que pede dinheiro por voto, pessoal. É o eleitor que vai na contramão da justiça. E a gente sabe que isso acontece. Então, assim, esse era a primeira coisa. A pessoa não tinha certeza da sua base eleitoral, ele não tinha certeza da quantidade de votos que ele iria obter,
ele não tinha um eleitor qualificado, e aí ele tinha que se render ao eleitor pidão. Que é o quê? Ele tinha que se render àquele cara que ia na casa dele para poder pedir um telhado, para poder pedir uma dentadura, para poder pedir um cimento. Tá? E isso daí, claro, encarecia a campanha. Outro erro era, aqui tem um scriptzinho aqui, outro era o recurso ser mal investido, ou seja, colocava dinheiro numa determinada situação que não ia trazer resultados para o candidato. Tá? Fazia campanha também na base da imitação, ou seja, via um candidato fazendo, achava que aquele candidato estava tendo um sucesso com aquele tipo de campanha, e aí ele imitava simplesmente aquele candidato, ou seja, copiar o que os outros adversários estavam fazendo. Qual que era a grande questão? Ele ia cometer os mesmos erros daquele outro candidato, só que aquele outro candidato, ele tinha uma outra plataforma, ele tinha um outro público-alvo, ele tinha um outro eleitorado para poder ser conquistado, e ele replicava a campanha. Não dava certo, né? Outro erro é não ter método, né? Fazer campanha na base da intuição. Duvido que vocês não conheçam um candidato a vereador que não fez isso. Simplesmente intuindo que aquilo ali estava certo, achando que aquilo ali iria trazer dados. Ou então, o outro é desperdiçar um tempo precioso com ações atrapalhadas que colocavam em risco a reputação das pessoas. Por exemplo, fazer uma abordagem errada numa pessoa na rua, e aí você ter que passar pelo ridículo daquela abordagem, onde muitas pessoas viram, começam a rir de você. Pronto, perdeu a credibilidade. Ok? E, por fim, qual que era um erro muito comum também? Achar que tinha que fazer tudo sozinho. Tá? Não, meu amigo, você precisa de uma equipe, você precisa de ter pessoas, você precisa de ter principalmente um mentor. Na hora que você tiver esse mentor, siga esse cara, tá? Siga essa pessoa e aceite o que ele está falando e deixe para você simplesmente fazer aquilo o que você sabe fazer. É ir para a rua, pedir voto. Tá? Ainda dá para colocar um outro erro muito comum, que é as pessoas se preocuparem demais com a articulação política e esquecer da articulação de campanha. Quem vai trazer voto é o eleitor. A pessoa que não vai trazer voto, o político, quando você está fazendo a articulação política, é importante, mas a articulação política não traz voto. O que traz voto é o eleitor. Então, esses são erros muito comuns. Meu amigo, obrigado, Simval, é isso aí. Quem entrou também foi a Via Ótica Móvel. É isso? Via Ótica Móvel. Tudo bem? Então, meu amigo, não vai dar certo. Né? Você vai perder a eleição, você vai quebrar, você vai gastar seu tempo e ainda corre o risco de perder a sua credibilidade. Ok? Com esse mapa em mãos, com esse mapa de o que fazer e quais erros não cometer, eu comecei, então, a elaborar essa teoria e colocar ela em prática. Ok? E aí eu cheguei numa sequência lógica de ações que vai definir um candidato ganhador daquele candidato que somente faz número nas disputas. Ou seja, aquele que vai entrar e que não vai gastar tempo, vai gastar dinheiro, vai gastar... Então, assim, tem um candidato que é ganhador, tem um candidato que vai disputar, e esse candidato, mesmo que ele perca a eleição, ele construiu uma base, ele construiu um capital eleitoral. Tá? E você precisa ter muito bem em mente com isso daí, porque capital eleitoral é ativo financeiro, tá? É ativo onde que você ajuda o partido. Tá? Simval, você é da onde? Simval, eu sou de Diamantina, Minas Gerais, tá? Eu morei muito tempo em Belo Horizonte e hoje eu estou morando em Brasília. Mas trabalhei, eu tenho um orgulho de falar que eu trabalhei esse Brasil inteiro, fiz campanha de cabo a rabo, do Oiapoque ao Chuí, literalmente, tá? E qual que é essa sequência, pessoal? Qual que é essa sequência que a gente precisa de trabalhar? Diagnóstico, planejamento, estratégia e campanha, tá? Pensando nessa sequência, pensando nesse diagnóstico e de como fazer, então nós criamos o treinamento Você Candidato. E esse treinamento hoje está disponível para vocês. É um treinamento onde ele tem um módulo básico, um módulo intermediário e um módulo avançado para estudar o seu candidato. Onde que você começa a entender o que é uma candidatura, tá? Como que você se monta numa candidatura, como que você se posiciona numa candidatura. Por quê? Porque quando você se posiciona em uma candidatura, você começa a enxergar os cenários, você começa a enxergar as estratégias, você começa a enxergar o que precisa de ser feito nessa candidatura. O que é uma candidatura, pessoal? Candidatura é cenário e contexto.
tá? E na candidatura você aprende, olha, a minha cidade, ela tem uma situação de mudança ou uma situação de continuidade? Se for uma situação de mudança e eu sou da oposição, como que eu devo me posicionar? Se for uma situação de mudança e eu sou a situação, como que eu devo posicionar? E existe uma outra situação, que é o que predomina em 80% das cidades brasileiras, que é uma situação de indefinição. É uma situação onde tem uma polarização muito grande. E a maioria das pessoas querem, parte da população quer mudança e parte da população quer continuidade. E aí também tem as estratégias para você se posicionar em cada situação dessa, em cada posicionamento dessa. Então, isso é a sua candidatura, ok? E a outra coisa é o candidato. Quem é o candidato? O candidato é aquele que a gente constrói. Tá? E como que você constrói um candidato? Você constrói um candidato com atributos, ou seja, você coloca nesse atributo, você exalta as qualidades, os atributos que o eleitor está buscando. Tá? Você constrói um candidato com um discurso, então você coloca um discurso para esse candidato, esse discurso ele é trabalhado, ele é repetido, ele é pensado, então é um discurso, uma qualidade e um papel. Qual que é o papel que você vai exercer na sua cidade? Qual vai ser a sua atuação? Qual vai ser a sua identidade? Tanto a identidade política quanto a identidade pessoal. Então, essa tríade é a composição do candidato. Quando você tem candidatura e quando você tem candidato alinhados, você tem o quê? Uma explosão de votos. Vocês já devem ter visto aí na cidade de vocês aquela pessoa que do nada ela pegou e apareceu e teve uma quantidade enorme de votos. E talvez você nem consiga explicar o que foi isso que aconteceu. Foi exatamente essa união. Candidatura, ou seja, o momento certo com a pessoa nessa hora certa. Tá? Então, pessoal, para a gente terminar essa nossa conversa de hoje, sim, a Luísa vive puxando minha orelha, eu tenho que lembrar as pessoas, olha, a gente está nas redes sociais, essa transmissão está sendo feita no Facebook, aqui no Instagram e no YouTube, todos os dias, 8 horas da manhã, sendo que na quarta-feira a gente tem um encontro um pouco mais longo, um pouco mais aprofundado. Se você quiser trazer a sua estratégia, se você quiser compartilhar com a gente, falar um pouco da sua história, traga, é muito bem-vindo para a nossa história aqui, para a gente compor esse nosso projeto Você Candidato, para auxiliar você a se tornar um eleito em 2020, ok? Então, pessoal, essa é a base desse nosso treinamento, o treinamento Você Candidato, e ele está disponível aí para vocês, para que a gente possa trabalhar e trabalhar junto, enfim, ok? A gente vai colocar o link aí para quem quiser, para quem tiver interesse. Obviamente, né, você não tem que fazer nada, só tô falando o que precisa de ser, que existe essa possibilidade de fazer um estudo mais aprofundado para você chegar em 2020 e estar melhor qualificado melhor treinado, melhor capacitado para enfrentar uma eleição e de forma que você gaste pouco, de forma que seja rápido, de forma que você não se desgaste, você não desgaste a sua imagem e sempre com acompanhamento, com um acompanhamento nosso, vai ter uma equipe nossa te acompanhando e sempre presente. Quem quiser, deixe o seu e-mail aí, pode me mandar aí por via direct, manda aí via direct, no privado, mande o seu e-mail, a gente entra em contato, a gente dá um retorno e mando esse material para vocês. Lembrando que esse vídeo ele fica aí disponível mais ou menos uns 4 dias, depois a gente tira esse vídeo do ar e ele fica arquivado para quem tem acesso a esse treinamento do Você Candidato. Ok, pessoal, vou ficando por aqui por hoje. Um grande abraço para vocês. Nos vemos na segunda-feira da semana que vem. Um grande abraço e até mais.